Olha só, bom dia para todo mundo. Nesse dia frio, nessa manhã feia, chuvosa, triste, e que eu tô aqui fingindo que eu não tô de pijama para vocês. É, Eu vou precisar muito da participação de vocês hoje durante a aula. Por dois motivos. Primeiro, porque vai ser uma aula imagética, tá? Segundo, porque eu confesso que eu tive uma semana bem corrida e eu não gostei do PowerPoint. Inclusive, nem mandei pro Rubão ainda, tá, gente? Então, a culpa é minha. Ainda não tem nada lá por minha culpa mesmo, mas eu mando assim que terminar a aula. Todo mundo vendo? Todo mundo Sim, me ouvindo bem? Que legal, meu chat não... Ah, apareceu. Então, vamos lá, pessoal. Sim, Gi, dia frio, um bom lugar para ler um livro. Ontem, inclusive, eu ganhei um livro de uma amiga minha, da Clarice, que eu vou ler hoje, tomando um bom vinho à noite. Felicidade clandestina, porque esse frio pede Clarice. Então vamos lá. Na última aula de sociologia, a gente viu um pouco de antropologia, né? Então a gente viu antropologia relacionada à cultura e tudo mais. A gente vai mais ou menos nessa linha agora, mas a gente vai falar de uma coisa chamada etnocentrismo. Veja só que eu não coloquei uma imagem aqui. Eu deixei branco. Alguém imagina por que eu resolvi deixar branco? Não foi porque eu esqueci da imagem, não. Foi porque eu quis deixar branco mesmo. Meu Você quer chat que a não tá. gente fale o que é etnocentrismo pra gente? Não, não. Por que vocês acham que eu deixei essa imagem em branco? simbologia da hegemonia branca, posso dizer assim. Hum, Mais ou menos foi o que eu pensei. É por aí. Exatamente. Ô, gente, se tiver alguma coisa no chat, vocês me avisam. Porque eu não sei porque meu chat apareceu. Não estava aparecendo, agora apareceu. Então, agora desapareceu de novo. Então, vocês me avisam se tiver alguma coisa no chat, tá? Por favor. Então, vamos lá. O etnocentrismo. Quando a gente fala de etnocentrismo, a gente está falando de alguns grupos bastante específicos que acabam se enxergando como o centro do mundo quando eles estão em oposição a outros grupos. Então, a gente vai ter algumas características para essas pessoas se sentirem o centro do mundo. Algumas dessas características que eu acho que são as principais, eu coloquei aqui para a gente ver. A primeira dessas características é a característica política. Então, no âmbito político, o que eu quero dizer com o âmbito político? Quando você tem, por exemplo, uma democracia muito bem estabelecida e você tem um sistema político que aparentemente funcione, você pode se colocar como um exemplo, como um modelo de modelo político mesmo, de sistema político que funciona. Racial, no âmbito racial. Então aqui a gente tem o problema da raça, que vai ser muito, muito importante no que a gente vai ver daqui pela frente. Vai ser extremamente importante porque vai ser uma das coisas mais claras para determinar esse etnocentrismo. Então, existe aí culturalmente já há muito tempo, como a gente já está cansado de saber, mas é sempre bom repetir, uma superioridade, como o David disse agora há pouco, branca, criada, né? De que o branco é de alguma maneira superior à pessoa negra, à população negra e tudo mais. Então, a raça no etnocentrismo é um dos pilares. No âmbito econômico, que está muito ligado com todos os outros âmbitos. E vocês vão ver onde o capitalismo se encontra melhor, entre aspas, tá, gente? Melhor desenvolvido. Onde o capitalismo conseguiu se desenvolver da melhor maneira. E aí, por capitalismo muito bem desenvolvido, o que eu estou pensando? Alto poder de consumo, certo? Onde as pessoas têm um alto poder de consumo.
E, por fim, o âmbito cultural, de que uma cultura sobrepõe a outra. E aqui no âmbito cultural, eu quero lembrar vocês que por cultura a gente também está entendendo religião, tá? Por isso que eu não coloquei a religião aqui em nenhum lugar. É porque eu estou entendendo ela como cultura também, certo? Então, esses 4 âmbitos, eles fazem de um país, de um grupo, de uma tribo, de, sei lá, um grupo de sujeitos e pessoas com que elas se sintam superiores a alguma coisa. Isso significa basicamente o quê? Existe uma produção de normas, de normatividade no mundo que estabelece aquilo que é correto, aquilo que é errado, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Então a gente tem juízos de valor sendo criados aí a partir dessas normas, né? Então eu coloquei essa imagem aqui do mapa mundi com essa rosa dos ventos pelo seguinte motivo. Se a gente for pensar historicamente, qual dessas regiões no mapa mundi ela é hegemônica? Historicamente, culturalmente, politicamente, economicamente, qual dessas regiões é hegemônica? Norte. Europa. O norte global, né? Aí a gente pode entender a Europa, a gente pode entender os Estados Unidos, então o norte global mesmo. Vocês já viram o mapa da Austrália? Como que a Austrália faz o mapa mundi? Invertido. Ele é de ponta cabeça. O norte vira o sul e o sul vira o norte. Daí a gente pode entrar numa discussão bastante interessante que é: imaginem a Terra no espaço. O espaço é infinito. Não dá para a gente definir o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste no espaço. Ou seja, a própria noção de norte, sul, leste, oeste é uma noção criada, né? A gente deu nomes e a gente estabeleceu que aquilo que está em cima é o norte e ali no espaço você não tem como saber na Terra o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado. E aí o que vem de cima geralmente é melhor e tem uma relação com o divino isso daí também, né? Porque o divino vem do céu, o divino vem de cima, né? E a mesma coisa a gente pensar, quando a gente fala em céu, a gente geralmente aponta para cima. Só que o céu, se a gente parar para pensar, ele está onde? Ao redor, né? Ele não está só em cima. Então, todas essas noções, elas vão sendo significadas por povos que contam a nossa história, né? Então, a nossa história, eu gosto muito de dizer isso, ela é contada pelos vencedores, né? Por quem tinha, em algum momento, mais força. Então, a gente tem uma história contada ali, geralmente pela Europa, né? A gente sabe muito pouco, por exemplo, da história asiática. A gente sabe muito pouco da história do Oriente Médio. A gente sabe muito pouco de história da África. O que a gente sabe de história da África? A África, para a gente, é um depósito de escravos, onde os portugueses iam, ou outros países iam, estou falando dos portugueses porque é o nosso caso, eles iam, pegavam, traziam, exportavam, importavam, traficavam, no caso, né? E a gente tem a história sendo contada por essas pessoas. A gente raramente ouve a história da África mesmo, ou a história do Japão, ou a história da China, um pouquinho mais desses dois, porque eles se mesclam ali com o Ocidente em algum momento, né? Mas é muito mais comum a gente ouvir a história do Norte do que a história das outras direções dessa Rosa dos Ventos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Época moderna. Aqui eu peguei essa charge, a gente vai ver várias charges hoje. Vai ser uma aula baseada em charges. Tem pouquíssimo texto e muita charge. Propositalmente, porque geralmente nos vestibulares, quando a gente tem alguma coisa relacionada a etnocentrismo,
a gente tem essa interpretação de texto voltada para as imagens, né? Então, a gente geralmente tem charges que vão estar representando alguma coisa. Esse texto que eu coloquei aqui, ele vai ser o único texto que vai seguir a gente de agora até o final da aula. Eu vou completando esse texto até o final da aula, tá? E ele vai meio que sendo o norte para a gente ir pensando. Então, olha só, antes da gente ver a charge aqui, vamos ver o texto. A antiguidade confundia tudo o que não participava da cultura grega, depois greco-romana, sob o nome de bárbaro. Em seguida, a civilização ocidental utilizou o termo de selvagem no mesmo sentido. Pensem só, se a gente voltar lá na Grécia Antiga, tudo aquilo que não fazia parte da cultura dos gregos era considerado bárbaro, ou seja, era considerado uma coisa inculta, uma coisa fora da norma, fora do comum. Depois, quando a gente cria a nossa civilização, certo? Esse agrupamento de pessoas, esse agrupamento de pessoas com normas, com regras sociais e que devem cumprir essas normas, que devem cumprir essas regras sociais, a gente chama essas pessoas que não fazem parte dessas normas de selvagens. Agora vamos olhar a charge. Pensando nisso tudo que eu falei, como que vocês podem interpretar essa charge? A valorização de um culto em detrimento de outros. Isso. Qual culto em detrimento de qual outro culto, David? Isso é bastante importante aqui. Entre religiões. Cristianismo em detrimento de... Acho que aí, nesse caso, não é um culto específico, né? Ele está generalizando. Não sei. Ele está generalizando geralmente os cultos de matriz africana, né? Isa, você quer falar? Pode falar. Eu acho que são as grandes religiões, né? Porque aí esses homenzinhos têm estereótipo dos judeus ortodoxos, né? Então, acho que as grandes religiões em detrimento das religiões da espiritualidade de pequenos grupos, né? Porque por mais que seja um negro que eles retrataram, o totem também é uma representatividade dos indígenas. Então, as grandes religiões tiveram ascensão em detrimento dos pequenos grupos de espiritualidade. Acho que até olhando hoje, até pequenos grupos cristãos que tem toda uma outra, né? Não cresceram, tem igrejas pequenininhas, entra aí, né? Por mais que está aí tem a linha do grande grupo, mas até eles, eu acho que hoje ainda estão em detrimento a esse grupo hegemônico de religiões. Isso. A noção de tamanho do culto nessa charge fica bastante evidente também, né? Então você tem vários homens, isso é importante, todas essas pessoas, esses homens são brancos, como a Isa disse, eles têm essas características do judeu ortodoxo, mas se vocês olharem bem de perto, eles têm as características dos puritanos também, que foi aquele grupo que saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, né? E começou ali nas 13 colônias o protestantismo, aquele protestantismo bem americano mesmo. Você tem a figura da cruz, do Cristo crucificado ali, e aí você tem o totem. E você tem o totem nu, né? Não tem essa questão de você cobrir a parte íntima, como Cristo está coberto ali. Você tem no próprio totem a representação do nariz, do físico da pessoa, que é diferente, né? Então, você tem essas duas representações muito nítidas. E aí você vai ter, nessa época moderna, uma questão muito relacionada a isso. Como que essa época moderna começa? Aí com as grandes navegações, né? Quando eu estou falando aqui das grandes navegações, eu estou pensando nesse período inicial do colonialismo, tá? Então, a gente vai ver aí as pessoas saindo da Europa e em busca do novo mundo.
esse novo mundo para eles. Quem já assistiu Pocahontas da Disney? Eu tô cheio dos filmes da Disney ultimamente, né? Só usando os filmes da Disney aqui pra gente pensar. Quem já assistiu Pocahontas da Disney? Eu pensei em colocar Pocahontas aqui, mas aí eu achei que ia ficar repetitivo, achei melhor não. Pocahontas tem, logo no começo, você tem a cena de abertura, que é musical, você tem dois grupos, né? Você tem os nativos estadunidenses, norte-americanos, e você tem os ingleses chegando ali, né? E aí você tem a diferença dos dois muito clara e os ingleses que estão procurando este novo mundo, né? Lembrando que a procura das Índias era uma coisa muito comum naquela época, né? Então, você estava procurando esse mundo paradisíaco, você estava procurando este lugar onde você poderia começar de novo, onde as doenças ainda não haviam chegado, onde você tinha essa coisa realmente parecida com o Jardim do Éden, né? Se eu não me engano, a Pero Vaz de Caminha, em uma das cartas, que diz que o Brasil parece o Jardim do Éden, porque ele é paradisíaco, né? Aquelas praias maravilhosas e tudo mais. E aí eu coloquei essa charge aqui justamente porque aquela questão da história, como a gente conta a história. Então, a gente conta a história dos portugueses chegando ao Brasil, por exemplo, os índios ali, e vejam que esses índios eles já estão representados de uma outra maneira, né? Eles estão vestidos. E eles estão vestidos aí, essa tanguinha deles parece mais uma fralda, né? O que está indicando o quê? Uma infância. Olha, vejam bem os detalhes. Você está indicando a infância. Eu quero que vocês reparem ali perto da oca, tem uma espécie de pratinho de cachorro, de ração, né? Isso me chamou muito a atenção também. Então, quer dizer, os índios comiam igual cachorros, eles são selvagens, né? Eles não são civilizados. Então, o homem português chega para quê? Para levar essa civilização para o índio. E com a civilização, ele vai levar o quê? A religião junto, né? O catequismo da coisa toda. E aí a gente vai ter, então, esse eurocentrismo muito forte aparecendo. Aqui é o H, né? Hamlet. Existem dois tipos de pessoas neste mundo. Navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Ou seja, de acordo com a nossa história, de acordo com o nosso ponto de vista, quem é o outro? Aqui a gente trabalha muito a questão da alteridade. Eu acho que eu já citei Lost com vocês em algum momento no nosso percurso. Eu vou citar Lost mais uma vez, porque Lost é perfeito e se você não concorda, você está errado. Lost é o seguinte, quando eles caem lá na ilha e eles ficam lá, de repente, acho que ali na segunda temporada, indo para a terceira, começam a acontecer algumas coisas estranhas e eles percebem que eles não estão sozinhos na ilha. E aí eles começam a chamar essas pessoas que estão na ilha de os outros, the others. E o mais interessante é que esses outros aparecem com letra maiúscula. Porque isso denota o quê? Que são outros sujeitos, outras pessoas, que são diferentes deles. E quase que de forma natural eles já entram em conflito com esses outros. Porque eles estão disputando ali sobrevivência e um espaço de terra ao mesmo tempo, né? Então, eles vão entrar necessariamente em conflito. Agora, para os outros, a galera da ilha, a galera que caiu do avião, também são os outros. Então,
Quem são os outros? Qual é o ponto de vista do qual a gente está vendo as coisas acontecerem? Nesse caso, a gente está vendo do ponto de vista europeu. A nossa história, ela é contada de um grupo, a partir de um grupo europeizado. A nossa história é europeizada, ela é branca. Então a gente tem a história dos brancos sendo contada. A gente não tem a história dos negros sendo contada. Lê, diga. Não, e essa ideia de que é tudo europeizado, até na imagem de Cristo, né? Porque a ideia é que Cristo é branco, os olhos claros, cabelos cacheados e claros, né? Se você chegar com a proposta de que Jesus era negro, tem aquela certa aversão, né? Porque as pessoas acreditam que, de fato, ele é branco, os olhos claros e pele clarinha e tudo mais. Exatamente. Geralmente, as representações de quadros religiosos, a gente vai ter um embranquecimento daquelas pessoas, né? Pega a Santa Ceia, Última Ceia, sei lá, não lembro como que chama, do Da Vinci ou do Michelangelo? Eu não lembro de qual dos dois que é, gente, me julguem. Da Vinci, Mas... professor. Oi? É o Da Vinci. É do Da Vinci, né? Você pega lá a Última Ceia, Santa Ceia, e você vai ver que aquela galera é branca. Eles são quase italianos mesmo, né? E não, eles viveram no Oriente Médio, não dá para eles terem aquela cor. Por questões biológicas, né? Por questões genéticas, e nem por questões de que, mano, olha aquele sol batendo na minha cara o tempo todo. É calor ali, né? Então eu ia ter não ia ser essa coisa pálida que eu sou, né? Cara pálida. Esse homem branco que eu sou. Eu consegui aqui abrir o chat. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ler junto com o marca-texto. Ok. Não, Pocahontas não é ruim, mas realmente Mulan é melhor. Vamos lá. Então, aqui nesse momento, a gente tem as grandes missões jesuíticas aparecendo, né? E aí, alguém aqui estudou no São Luís? Ou conhece Eu alguém? acho que o Breno, o Breno, O se eu não me Breno? engano. Cadê o Breno? Só acho que ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Que absurdo. Pego no flagra, pego no pulo. Pois é, justamente. Breno tá matando aula. Vai ficar com falta, -1. Pensa só, o São Luís, ele tem esse nome por um motivo, né? E ele é um colégio dos jesuítas, né? Quem foram os jesuítas? Foram essas pessoas, esses padres que vieram ao Brasil para catequizar os selvagens, né? Os índios, os negros e tudo mais. Tem um livro que eu também já devo ter citado para vocês, não é do Érico Veríssimo. Gente, desculpa, tô podre. Mas O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é isso mesmo. O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Lá, eles estão contando a história da formação do sul do país, do Rio Grande do Sul, no ponto de vista de uma família, que é os Terra Cambará. E aí você passa, acho que, várias gerações dos Terra Cambará, desde as missões jesuíticas até Getúlio Vargas. Então você tem um rolê bem grande aí o livro ele vai se contrapondo o tempo. Um dos melhores livros de literatura nacional ever, que tem os melhores personagens ever. Eu amo Capitão Rodrigo. É incrível. E aí você tem justamente o impacto dessas missões lá no sul do país, né? E aí é muito interessante, porque você tem várias cenas de estupro, de morte e tudo mais acontecendo ali, que são coisas bastante europeias, se vocês pararem para pensar, né? O estupro e tudo isso vem junto com os europeus. O índio,
pelo menos que a gente saiba, né? Não tinha a questão do estupro ali. E isso vem junto com as missões jesuíticas. Então, por um lado, você tem essa coisa do cristão vindo catequizar e dizendo que este é o único Deus possível, e que todos os deuses que eles acreditavam, que eles imaginavam que existiam ali, não existem, eles são falsos, são deuses falsos, e vocês vão ver isso daqui já já. Eu vou mostrar uma história para vocês que eu achei enquanto eu preparava essa aula, tá na apostila de vocês. E aí eu fui pesquisar, gente, que loucura. Mas vamos ver a charge, vamos analisar a charge. Vejam só vocês. O que vocês conseguem ver de interessante nessa charge? A Quais são os câmera elementos? Oi? A câmera. A câmera. Boa. Boa, Ana. O que essa e as câmera... correntes. Isso. E o que essa câmera está representando aí? Eu não entendi esse barquinho com Cristo, aparentemente eu ainda não entendi. Eu tô tentando imaginar o que pode ser. O que tem nesse barquinho? Qual é essa imagem que está nesse barquinho? Que eles não têm religião, essas pessoas que estão aí, sendo domesticadas, entre aspas. Qual é a imagem que está no barquinho? Alguém consegue identificar essa imagem? Cristo, né? Não. Seria uma personificação da Iemanjá, né? Mas, na verdade, bem cristianizada já, né? De Sim, roupa. Isso, exatamente. É uma versão da Iemanjá. Iemanjá está no barquinho e a câmera está apontada para a própria Iemanjá. Vocês percebem isso? E essa Iemanjá já cristianizada. Vamos lá pular 7 ondinhas no ano novo, né? Mas durante o ano a gente fala que a Umbanda e o Candomblé são do demônio, né? A gente fica chamando de macumba ali. É basicamente isso. Aqui você tem os negros acorrentados, como a Ana disse muito bem. Você não tem a câmera apontando para esses negros acorrentados. Você tem um padre fazendo um discurso, e esse padre branco, claro. De hoje em diante, vocês adotarão nome cristão. Estão proibidos de falar sua língua e de praticar sua religião. A Iemanjá está indo embora, mas ainda assim a religião vira um produto cultural, né? Um produto do capital, para ser bem mais direto, bem mais sincero. E aí você tem essa proibição de toda a cultura que não é cristã, né? Os nomes têm que mudar. O que é um nome, gente? Não é muito louco isso? O nome é identidade. Nome é identidade, aquilo que te identifica. Quantos de nós temos nomes que não são cristãos? Eu acho que ninguém aqui. Ou que não são, pelo menos, europeizados, né? A minha supervisora de ensino lá na escola, ela é uma mulher negra, a Dara. O nome da filha dela é Iakini. E eu acho tão bonito, mas pra gente, quando a gente fala Iakini, soa estranho. Porque não é um nome europeizado, não é um nome cristianizado. Vocês percebem? A gente está muito acostumado com esses nomes. Por exemplo, David. Você é japonês e seu nome é David. Não? Não, japonês não, mas... Mas você é descendente de japonês. Seus pais, os dois são japoneses? Meu pai é Nisei. Minha mãe já não. Tá. Olha isso, gente. Que coisa louca. Por que David chama David? David é o nome americanizado, né? E do jeito que escreve o David do David, é um americanizado abrasileirado, né? Exclusivo, aí que é bom. Exclusivo. Yamamoto. Então, olha que coisa louca essa junção dessas coisas. Olha só a Lê. Yamamotinho. Achei fofo. Vou parar de chamar de Platão, vou chamar de Yamamotinho.
Não, faz isso não, professor. Por favor, Gui, por favor, por favor, por favor. Vou assumir o Yamamotinho. Ô Lê, por que a promessa? O Aparecida a gente sabe, Nossa Senhora Aparecida. Mas por que a Isso. promessa? Se você puder contar, claro. Ah, eu posso. É porque o meu irmão nasceu com problema no coração. E a minha É, avó é extremamente religiosa. E sempre que alguém tá mal, ela faz alguma promessa para ser cumprida lá no santuário de Aparecida. E aí a promessa dela foi meu irmão ir de anjo para Aparecida do Norte assim que ele se curasse do coração. E a promessa da minha mãe foi colocar o meu nome Aparecida. Seria Maria Aparecida. Só que aí meu pai não quis muito, aí ficou Letícia Aparecida, que é composto. sim, e é bonito, inclusive. Vamos lá. Uma das coisas muito comuns do etnocentrismo é o genocídio do outro, né? Então, aquela charge já estava apontando para um genocídio, o que o Foucault chama de uma morte política. E aqui a gente vai ver a morte realmente literal, né? Então, eu achei essa imagem perfeita para expressar isso. Porque você tem ali os navios chegando, o negro sangrando, acorrentado, né? Morto, claramente morto, por um progresso que não é dele, por um progresso que é de outro, por um progresso que é de uma pessoa teoricamente superior a ele, e que como essa pessoa tinha uma tecnologia um pouco mais desenvolvida, ela conseguiu se apoderar desse outro, desse negro. E a gente tem a história como ela é hoje, né? O que vocês acham de revisionismo histórico? Cri, cri. Acorda, gente! Eu vi um meme hoje, muito engraçado, que é professor. Entenderam, jovens? E o jovem dormindo na cadeira. Eu espero que não seja o caso. Vamos lá. Beatriz falou aqui que por ser uma ciência deve ser sempre revisada, mas não mudada ou apagada. Necessário, mas utópico. Vamos pensar no seguinte. A gente tem a história aí contada, né? Agora com um certo desenvolvimento crítico, um certo desenvolvimento possível de certas pessoas que descendem das pessoas que foram exploradas, torturadas, mortas, enfim, escravizadas na história, a gente tem essas pessoas tentando buscar uma forma de contar a história a partir desses outros narradores, né? À luz de outras pessoas, jogar luz nessas histórias, nessas narrativas. Eu acho tão importante que a gente faça isso, que a gente consiga contar essas histórias dessas pessoas, deste ponto de vista. E aí eu não estou falando só dos negros, eu estou falando dos asiáticos, eu estou falando das pessoas LGBT, eu estou falando de várias formas possíveis de se contar uma história, né? E aí eu acho que a gente ainda está tão principiando nisso, né? Então, é uma coisa tão nova, tão, sei lá. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar a história de outro jeito. Eu estou perguntando isso de revisionismo histórico para vocês, porque eu acho que é uma coisa que pode aparecer em algum vestibular. Tanto para um lado positivo, quanto para um lado negativo. Então, eu joguei para vocês pensarem um pouco nisso, que eu acho que pode ser interessante para vocês em algum momento. Agora eu quero analisar esse quadro aqui com vocês. Vocês já tinham visto esse quadro? Um Jantar Brasileiro, né, de 1827, do Debré. Analisem. Não vou dizer nada. Analisem, mas compartilhem a análise também, tá?
Vamos lá, Ana, o que você consegue ver nesse quadro? A superioridade de um sobre o outro, principalmente nas crianças comendo no chão, embaixo da mesa, tipo, na frente da mesa ou embaixo? Calma que não Isso. dá pra... É, na frente, embaixo. Eu acho que é uma questão bem particular de falar quando você adquire uma característica física, te dá permissão a exercer uma posição de superioridade. Porque tanto a mulher quanto o homem branco, eles têm características negras. O cabelo, a própria testa da mulher, fica bem evidente que eles têm uma ascendência afro, e só por eles terem a característica branca, deu a eles o direito de exercer uma superioridade. Eu lembro muito da história de Chica da Silva nesse sentido, porque quando e acho que é importante porque tem o livro da FUVEST que trata de Chica da Silva, que é o Romanceiro da Inconfidência. E a Chica da Silva, quando ela casa lá com o português, e ela começa a ter escravos em casa, porque ele tinha já escravos, né? Então, assim, ela continuava sendo negra, ela continuava tendo a sua descendência em escravizados, mas a posição social do marido dela dá a ela, que é uma questão bem machista do caramba, né? Porque ela passa a ser propriedade do marido, e não sei se ela era a favor ou contra, enfim, como ela lidava com essa condição de ter escravos, né? Então, assim, é uma condição que me dá a outorga de exercer um poder que não é oficializado, mas está dentro do exercício da cultura, da moralidade, né? Passa por essa dimensão aí para mim. É bem por aí. Exatamente. Tanto o que o Glaucio colocou no chat agora, quanto o que a Isa falou, é bem por aí. Eu queria só ressaltar uma coisa para vocês. Nós temos aqui os escravos, né? Você tem um que mal aparece ali no canto. Você tem esse, como a Gi falou aqui, com cara de quem tá odiando estar ali. Você tem a escrava mulher abanando. Mas o que mais chama atenção para mim são as crianças. Vocês percebem que a mulher, ela tá dando ali comida para essa criança como se essa criança fosse um cachorro? A criança está substituindo aqui o pet, o famoso pet, né? Um animalzinho de estimação. Olha que coisa louca. E aí, eu quero lembrar vocês que era muito comum, principalmente para os homens, para os senhores, né, de engenho e tudo mais, eles terem relações com as escravas, né? E também, eu acho que eu vejo mais relatos disso nos Estados Unidos do que no Brasil. As mulheres, as sinhás, elas terem relações com os escravos, né? E aí você ter uma miscigenação aparecendo. Ah, sim, com certeza, Luísa. Os pets são melhores tratados do que eles. Você pode ter certeza. Uma outra coisa que indica isso, essa questão dos pets, né, aí, é que essas crianças estão nuas, porque não existe sexualidade nessas crianças, né? Assim como não existe sexualidade num pet, né? A gente não sexualiza. Pelo menos quando a gente está bem da cabecinha, a gente não faz isso, não é mesmo? Mas aí a gente tem pessoas que vão lá e estupram meninas de 10 anos. Lu, pode falar. Professor, uma coisa que dá para reparar também
É que os escravos, quando trabalhavam nas casas dos senhores, eles ficavam bem vestidos. Dá pra ver que a moça que tá trabalhando lá, ela tá de brinco, colar, e tipo, eles têm que têm que estar assim pra, tipo, na cabeça deles ficar um pouco melhor, pra trabalhar ao lado desses meros deuses. E, É, e eu idade me fez lembrar que uma vez um professor meu de redação falou sobre uma sexualidade que fazem muito dos negros, quer dizer que tem aquela parte grande, que era uma das formas de ameaça para as mulheres, né? Não fazerem sexo com os negros. E isso é bem ruim, então, tipo, é bem machista, não digam essas coisas. sim, e tem uma discussão sobre isso, da hipersexualização dos negros até hoje, né? Tanto das mulheres quanto dos homens negros, deles serem ainda hipersexualizados. Agora, quanto a esses escravos muito bem vestidos, vale a gente dizer também que quando o escravo saía da senzala e ia para a casa grande, trabalhar na casa grande, era uma ascensão social. Era uma espécie de ascensão social, né? Então eles iam para casa grande. Eu fui com uma turma minha para Bananal e para Ouro Preto. A gente foi fazer estudo de campo. E tem uma fazenda em Bananal, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que você tem aqueles fogões a lenha, né? E que eles são construídos ali na cozinha, de pedra, fogão de pedra mesmo. Olha que coisa louca. A Sinhá descobriu que o marido estava transando com a escrava, que era cozinheira. A escrava, ela estava se sentindo demais porque ela estava transando com o senhor. Ela tinha sido a escolhida do senhor. O que a Sinhá fez? A Sinhá matou. A Sinhá cozinhou as partes, a carne da escrava e enterrou na cozinha, que era o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E mandou construir um novo fogão de pedra em cima de onde aquela escrava tinha sido enterrada. Isso é uma história real, tá, gente? Isa, pode falar. É que assim, só para dar um exemplo, eu não sei se a Letícia deve ter ido, que é a cidade dela, lá em Santana do Parnaíba, a igreja central, né, a igreja do lado do Museu do Anhanguera, não sei se alguém já foi lá e já percebeu que ela tem a parte da assembleia cercada e bancos na laterais. Para que era isso, gente? Isso é porque, assim, a Sinhá é uma mulher de bem, ela não anda sozinha na rua, ela não vai à igreja sozinha se não está acompanhada do seu marido. Ela vai com a sua dama de companhia, que é uma escrava. Só que os escravos não podem ficar junto com a família branca, com os brancos. Ela não vai sentar do lado da sua Sinhá. Então, os senhores que não tinha o púlpito, que não tinha aquela parte de cima reservado, que aí os escravos ficavam atrás, sentava na assembleia. E aí esse beiral era para os escravos sentarem. Quando era dama de companhia da sua senhora. Porque para entrar na igreja são nessas condições mesmo. Tem outras condições. Aqui no Largo São Francisco, foi modificado na construção da igreja, da universidade. Mas tinha também. Quando você entra na igreja do Largo São Francisco, do lado esquerdo tem um corredor. Esse corredor era onde os escravos ficavam. Os senhores, né, as senhoras normalmente vinham, ficavam na assembleia, e os escravos ficavam ali e tinha arcos que dava para a assembleia. Quer dizer, os escravos ficavam olhando as suas senhoras. Que missa que participaram. Não, isso não é para eles, isso é para as senhoras que estão ali. Então, são pequenas coisas que a gente convive no cotidiano e a gente não se dá conta dessa questão.
essa exclusão racial, ela é geográfica também, né? Ela é urbana, você consegue encontrá-la na arquitetura. Isso fica muito, muito mais claro com o apartheid, né? Na África do Sul. A gente vai falar já já. Não Lu, dá para baixar a mão. já baixou. Ah, Tá baixada já. Lu, desculpa, pode que é a falar. tia do Del, como diz o David. Lu, não queria? Você tava com a mão levantada, achei que você queria falar. Não, só esqueci de abaixar mesmo. Ah, tá bom. Então vamos. Mais um quadro. A Redenção de Caan, do Broco, 1895. Então aqui a gente tem... Branqueamento. Oi? A teoria desse quadro é o branqueamento social, não é? Isso, exatamente. Principalmente na avó olhando pra criança e, tipo, dando graças a Deus que ele nasceu branco. Exatamente, Ana, exatamente isso. Então você tem aí um branqueamento social e como o negro ficou feliz desse branqueamento acontecer, né? Então a gente aqui tem uma contraposição entre o que se chama de mestiçagem cultural e policulturalismo a partir da família, a partir da cor da pele mesmo. Então você tem o que a gente acabou de falar, esses estupros que aconteciam, essa dominação do povo preto pelo povo branco no sentido sexual, essa hipersexualização desse povo. E aí você tem essa miscigenação, que é muito brasileira hoje, né? É muito difícil entre nós, hoje, a gente encontrar alguém que não tenha alguma descendência, enfim, algum passado negro, né? É muito difícil mesmo. Em algum momento a gente já teve. E aí a Ana analisou muito bem essa imagem. A avó rezando e agradecendo aos céus pelo filho, pelo neto dela ser branco, né? Vocês já percebem que a mãe já é mais clara do que a avó, né? Ela já tem um tom de pele mais claro do que o da avó e é provável que isso tenha sido fruto de um estupro, muito provavelmente, porque a avó já é mais velha, então claramente não haveria matrimônio entre uma mulher negra e uma mulher e um homem branco. E aí você vai tendo esse branqueamento aos poucos, e a valorização desse branqueamento, né? Porque abolir-se a escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas, quanto mais branco você fosse, melhor tratado você era, apesar da escravidão ter sido abolida. Tudo bem? Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre este quadro? A Redenção de Caan. E por isso ele se chama, né, a Redenção. Pode falar, Lê. Não, é que o rosto do cara parece muito o rosto de satisfação. E ele olhando pra criança, parece que ele tá contente e orgulhoso pela cor da criança ser branca. Porque ele é mais claro do que a esposa dele, não sei. Então ele parece estar muito orgulhoso pela criança ser branca que nem ele, claro, que nem ele. Não sei. Sim, com certeza. Ele provavelmente haveria um medo, né, da criança nascer mais negra do que branca. Com certeza. Pode falar, Isa. Também tem a questão do título do quadro, é um fator religioso, né? Porque uma das justificativas da escravidão africana, principalmente pela Igreja Católica, é que eles eram descendentes de Caim, né? Por isso eles nasciam negros, nasciam marcados com o pecado da morte, quer dizer, do assassinato. E então, quando Cã também é um nome para Caim, né? E então é assim, como
essa criança ela foi redimida, ela foi perdoada, tá vendo como ser branco é bom? E assim, a gente sabe que ainda tem religiões, e assim, religiões que eu quando descobri isso fiquei muito assustada, porque às vezes a gente tem uma visão tão positiva de algumas linhas religiosas e que são modernas, nasceram em 1800 e mantém isso, por trás. Você só vai descobrir quando você vai a fundo no estudo daquilo. Então, assim, como que uma cor pode me fazer melhor ou pior que outro, né? E isso ainda se mantém. Tem religiões, tem escolas da elite paulistana que tem uma pedagogia que eu particularmente acho muito legal, mas que ainda tem esse ranço. Né? Aí a gente foi olhar o Hitler, os Reich. Então, assim, a gente acha que é tão distante da gente, não tá aqui debaixo da sua mesa ainda, inclusive, né? Tá tão nas nossas pernas que a gente não vê, eu me questiono muitas vezes, assim, porque parece que a gente acha que tá lá na história, lá no Brasil colônia. Não, tá aqui. Aqui. E não só por raça, mas também por classe, né? Tem uma escola da elite paulistana aí que ela tem prova de bolsa, né? O adolescente pode conseguir a bolsa de 100%, mas ele não vai estudar junto com os pagantes. Ele estuda no período noturno. Sim. Né? Então você tem essa divisão aí bastante clara. Bem louco isso. Vamos lá. Fala, David, pode falar. Yamamotinho. Eu acho que também nesse quadro o vestuário, a vestimenta também separa bastante. A hora que eu fiquei vendo aqui, eu não sei se é tipo viagem na minha cabeça, mas o fato da avó estar vestida com uma jaqueta diferente dos outros três. Não sei se isso também é uma Mais simbologia. escura, né? Uhum. Os tons da própria roupa da avó são mais escuros, né? Do Isso. que os outros. É verdade. E a criança tá todinha de branco, né? Sim. Ótima observação. Parabéns. Arrasou, Yamamotinho. Vamos lá. Aqui. Gente, estava até ansioso para analisar isso daqui com vocês. Isso daqui é a Virgem de Guadalupe. Não sei se vocês já assistiram alguma novela mexicana das antigas, mas geralmente os mexicanos eles são muito devotos à Virgem de Guadalupe, né? E aí você tem geralmente as camadas mais pobres, o núcleo pobre da novela, sendo bastante devoto à Virgem de Guadalupe. E aí aparece isso na apostila de vocês. Eu vou contar a história da Virgem de Guadalupe para vocês, assim, bem rapidamente. O catolicismo, ele tem várias representações da Virgem Maria, né? Então, cada região do mundo vai ter uma representação diferente da Virgem Maria, que vai aparecendo ali de acordo com aquele espaço geográfico cultural. Os mexicanos, a origem mexicana que a gente conhece são os astecas, né? Então, o povo asteca vivia ali no México e a Espanha foi lá e abocanhou os astecas, né? Então, a gente tem lá, nesse período da invasão espanhola no México, a história da Virgem de Guadalupe, que é a seguinte: você tem um asteca andando pelo deserto, não sei porque o deserto é um lugar tão legal para se pensar nos mitos cristãos. Eu acho isso muito interessante. Eu não iria para o deserto pensar, não sei vocês. Mas ele estava ali pensando, porque o tio dele estava muito enfermo. E o nome desse índio, por assim dizer, era Juan Diego. Sim? Meu xará. E aí ele estava ali pensando, bem triste. Eis que se materializa na frente dele a Virgem. E aí, lendo a história, e eu peguei essa história, eu fui ler essa história num site católico, tá? Devia ter colocado a referência aqui, agora eu esqueci o nome. Depois eu passo para vocês. Vou editar o slide, aproveitar que eu ainda não mandei pro Rubão e coloco a referência do site para vocês.
É impossível não lembrar do Carlos Daniel, mas eu acho o Juan Diego mais bonito. E aí a Virgem se materializa. E aí eu lendo a história, a Virgem, a Santa, teve a delicadeza de aparecer trajada e na figura de uma índia local, de uma asteca. Ela aparece ali e aí ela diz pro Juan Diego: não crees en mí? Não crees en mí? Eu sou sua madre, não crees en mí? E aí ele ela vira para ele e fala: você vai voltar para sua cidade e você vai falar pro bispo da sua cidade que você me encontrou e que aqui deve ser construída uma igreja. Neste lugar onde eu apareci deve ser construída uma igreja. Ele volta, o bispo não acredita, ninguém acredita, ele volta para o deserto para falar com a Santa de novo. A Santa vira para ele e diz: então você vai subir naquele... É inverno, tá? Você vai subir naquele monte e você vai pegar uma variedade de flores, enrolar essas flores no seu poncho e vai mostrar essas flores pro bispo, para ele acreditar. Primeiro porque é inverno, tá nevando e não vão ter flores nascendo, mas ele sobe no monte e ele encontra flores em meio à neve. Ele faz o que a Virgem mandou, enrola no poncho, ele volta e abre o poncho, as flores caem. Num primeiro momento, o bispo não acredita. Num segundo momento, eles percebem que no poncho ficou marcada essa imagem. Ficou impressa a imagem da Virgem de Guadalupe como está aqui, certo? Esse poncho existe, ele está na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, tá? Ele está lá exposto. E existem milhares de estudos sobre esse poncho. Inclusive, fizeram um estudo que aumentaram não sei quantas milhões de vezes o olho da Santa, e dentro do olho existe a imagem do momento que o Juan Diego abre o poncho e as pessoas veem a imagem da Virgem, tá? É bem louco, assim. E aí, vamos lá. Vamos analisar esse policulturalismo que acontece nisso daqui. Independente da história da Santa ou de qualquer coisa ser muito louca, eu achei muito louca, embora ela seja bastante parecida com as aparições da Virgem em outros lugares, né? Mas mesmo assim, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes dessa imagem. Primeiro detalhe, a túnica que ela está usando. A túnica que ela está usando é uma túnica que se assemelha ao modelo usado pelas mulheres astecas naquele momento, naquela época. Tá? Então, ela aparece com essa túnica asteca. Tem esse laço, né? Primeiro que a mão dela está em formato de oração e aparece esse laço. O laço na mão, para os astecas, tinha o significado da gravidez. Ou seja, a Virgem está grávida. O sol que aparece, esses raios de sol que aparecem atrás da Virgem, o sol é o símbolo máximo da divindade para o povo asteca. Aqui não dá para ver, e eu não consegui achar uma imagem que eu conseguisse ver isso muito claramente. Mas existe uma flor de 4 pétalas, que para os astecas significa o lugar onde Deus habita. E essa flor de 4 pétalas, ela está na túnica, impressa na túnica, bem no ventre da Virgem. Ou seja, a Virgem está grávida de Deus. Tem outros vários simbolismos. Vocês podem ver que o rosto dela é mais mexicano. Não é um rosto tão europeizado assim. A túnica significa o céu estrelado. A túnica não, o manto significa o céu estrelado. Ela está ali de pé sobre uma lua negra, né? E a lua negra representa para os astecas o mal. E eles tinham lá uma deusa de pedra. E ela diz que veio para destruir a serpente de pedra. Então a gente tem todos esses símbolos numa imagem cristã, mas que são símbolos astecas,
Então você tem aí uma mistura dessas etnias, né? E você tem o cristão pegando esses símbolos para se aproximar mais desses povos, que são os povos astecas. Alguém quer dizer alguma coisa? Di, ainda completando o que você falou, existe uma outra santa que chama Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma outra forma de Nossa Senhora. Se você olhar, as imagens são muito parecidas. Mas se você olhar no pé da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem uma cobra. Porque faz analogia à passagem do Apocalipse, que fala da mulher que pisa a cobra. Enfim. Por que não tem essa coisa? Porque a cobra, tanto para os maias como para os astecas, é um ser divino. É a serpente emplumada que garante alimentação. Então, isso é retirado, né? Não está aí. Por quê? Porque é uma coisa boa. A serpente, para essas culturas indígenas, é uma coisa positiva. E esse laço acontece até hoje, não é nas mãos, é em cima bem embaixo do peito. E ele tem 3 pontas, são 3 voltas. Na verdade, tem uma medida correta para se fazer e tem um nó típico para que fique essas pontas. Isso é para simbolizar que essa mulher ela está gestante, e as gestantes para o mundo asteca é divina também. É quando a mulher... Os astecas, eles recolhiam as mulheres. Tem uma etnia maia também que ainda faz isso. Quando a mulher está menstruada, ela fica sentada num banco vazado e é cavado a terra para que a menstruação caia na terra. Por quê? Porque a menstruação é aquilo de mais sagrado que a mulher pode dar. E depois isso é enterrado para que assim a terra seja abençoada. É como dar o seu sangue para a terra, é como você fecundar a terra. E os astecas também têm isso. A mulher, nesse período gestacional, ela deixa de dar a vida para a terra, porque ela não menstrua, e ela passa a dar a vida à humanidade, à memória do povo. Por isso ela carrega esse laço. Porque nós temos uma visão muito negativa do preto, né? Até mesmo culturalmente. E o preto lá não. É a noite, ao contrário, né? Lá, ruim é o branco. O branco vem do norte, o branco traz a doença. O negro não, o negro é a noite que fecunda. A semente só se fecunda no escuro da terra. Então, esse é um sinal de divinização desse momento gestacional. Eu acho muito interessante essas coisas. E é muito louco como se difere da cultura cristã, né? Porque a cultura cristã, por exemplo, a menstruação da mulher é algo sujo, né? É algo negativo. Sim, isso é de herança judaica, né? As mulheres menstruadas têm que ir se purificar no templo. É uma herança judaica. Exatamente. Lu, pode falar. Ô, Pro, só para matar a curiosidade do porquê que ela tá tecnicamente grávida, é porque, assim, todas as aparições de Guadalupe, Nossa Senhora, todas elas são a Virgem Maria, né? São a mãe de Jesus, todas elas são. E então, ela, na verdade, já foi grávida de Deus. Por isso que as pétalas na barriga, não. E uma outra curiosidade é que todas as aparições de Maria trazem uma rosa. Tipo, quando ele pega de rosa, todas elas têm uma rosa. Então, na Igreja Católica, quando a gente vai fazer homenagem, a gente sempre tem que usar rosas, tipo, várias rosas. E isso é interessante, só para vocês saberem mesmo que a gente usa rosas. E na maioria das vezes... ligado... Pode falar. E na maioria das vezes, das aparições, Maria, né, a santa, geralmente aparece destruindo alguma coisa nos pés. Então tem as serpentes, tem a lua, enfim, várias coisas. Só pra vocês. Sim, e as flores, as rosas e tudo mais é um simbolismo muito ligado ao feminino, né? De pureza feminina e tal. Fala aí, Amamotinho.
Professor, na real, a minha dúvida é a mesma que a Gi perguntou no chat. Qual que é a simbologia dessa criança ali embaixo, segurando, sustentando tudo isso? É um anjo que está segurando ali embaixo. Eu vou confessar para vocês que eu li qual era a simbologia disso e não me lembro. Alguém sabe? Eu não sei se eu anotei aqui. Eu sei que é um anjo. Ainda tem a ver também porque assim, a maioria das imagens construídas de Nossa Senhora tem o anjo. Por quê? Porque retoma a imagem da Nossa Senhora do Apocalipse, que não é Nossa Senhora, é uma mulher. E o Apocalipse é tão destrutivo, não é porque é o fim dos tempos, é por causa do Império Romano. Todo o Apocalipse é uma crítica ao Império Romano. E a mulher que aparece no Apocalipse não é Nossa Senhora. Apocalipse é escrito bem depois do ano 100. Né? Não é um texto contemporâneo a Jesus. Nenhum texto bíblico é contemporâneo a Jesus, viu, gente? Não quero escandalizar ninguém, mas isso é verdade. nenhum texto bíblico é contemporâneo a Jesus. Né? Os textos bíblicos mais antigos são algumas cartas de Paulo. E então, eles aparecem anjos. Por que anjos? Anjos na cultura grega é o sinal daquilo, da leveza, da pureza, da simplicidade, mesmo dessa coisa pueril da criança, né? Então, eles que seria quem dava respaldo a essa mulher que destruía a maldade. A mulher lá do Apocalipse. Você vê lá, depois vamos falar de 7 anjos. Aí eles escrevem cada anjo. Depois foi traduzido como cavaleiros, que é uma tradução meio chucra, mas enfim. Sim, cavaleiros do Apocalipse. Sentido, essa imagem mesmo de anjo que a gente tem hoje se preserva, só que vê que ele tem cara de adulto, ele tem cara de criança. Sim. Ele tem cara de adulto. Então seria essa parte mais doce que o ser humano carrega. Essa é a construção dessa imagem do anjo para as figuras de Maria. Que eu não gosto particularmente, mas aí isso é gosto, né? Arrasou. Respondeu, Yamamotinho? Respondeu sim. Valeu, Isa. Valeu, professor. Vamos lá. Então, olha só, época contemporânea. A gente tá discutindo pra caceta hoje, hein? A idade contemporânea, então. Então, aí a gente vai ter toda essa história da religião, dos povos do norte e por aí vai. E aí a gente vai ter este momento aqui, que eu acho que essa charge representa muito bem. Ela tá na apostila de vocês, inclusive. Está em inglês na apostila de vocês, eu peguei uma versão traduzida. A mulher branca, de biquíni, tudo coberto, a não ser os olhos dela. Que cultura machista cruel. E a mulher muçulmana. Nada coberto, a não ser os olhos dela. Que cultura machista cruel. Ou seja, a gente tem aí um encontro de gerações. E aí eu continuo aquele textinho ali embaixo. Ora, por trás destes epitetos dissimula-se um mesmo juízo. É bem provável que a palavra bárbaro se refira etimologicamente à confusão e à desarticulação do canto das aves opostas ao valor significante da linguagem humana. E selvagem, que significa da floresta, evoca também um gênero de vida animal por oposição à cultura humana. Ou seja, o autor desse texto, que eu só vou revelar quem é no final, ele está fazendo aí uma relação entre a cultura humana, aquilo que a gente considera positivo, aquilo que a gente considera negativo, aquilo que a gente considera oposto, né? E é basicamente isso que essa charge está mostrando. Duas culturas que se encontram e que são bastante opostas, né? E entram em conflito. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há muitos anos, eu acho que isso já deve fazer bem uns 10 anos, na França, houve um debate muito forte sobre o uso da burca, sobre a legalidade do uso da burca.
pela mulher, né? E foi uma discussão ferrenha, assim, que levou um bom tempo, né? Se a mulher poderia usar a burca na França ou não, porque a França não tem uma cultura hegemônica que seja muçulmana. Ela tem uma cultura hegemônica que é cristã. E aí houve esse debate muito grande aí, que foi inclusive projeto de lei, foi uma treta na França naquela época. Aqui a gente tem a questão do imperialismo na África e na Ásia. Essa charge, ela, se eu não me engano, ela esteve no Enem há não muito tempo, e eu acho que ela representa bem o momento do apartheid, né? De quem é a África. É de todo mundo, menos dos africanos. Então a gente tem aí esses estereótipos de vários países europeus tentando dividir a África, né? E a gente tem aqui embaixo The Mad for Scramble Africa. Os loucos para dividir, né? Para acabar com a África. Tudo bem? Eu tô indo um pouco mais rápido que o tempo foi. E a gente tem o grande fardo do homem branco de trazer a civilização ao mundo, aos bárbaros, aos selvagens. E aqui eu quis usar como exemplo a Guerra do Iraque, tá? Então a gente tem aqui os Estados Unidos, né? A bandeira norte-americana ali e esses soldados exibindo ela com bastante orgulho. Eu sei que tem um soldado negro aqui, não sei se vocês conseguem ver, e aqui está o fardo do homem branco, e aqui por homem branco eu estou querendo dizer o norte, tá? Eu estou representando essa figura do norte. Aqui essa charge que eu achei incrível, né? Recolhendo a bandeira, enrole e coloque no saco. O que sai da bandeira? Sangue. E aqui a gente pode ver como se leva a civilização branca, a democracia, a um país antidemocrático e incivilizado, né? Essa terceira imagem aqui, eu acho que mostra muito bem como se leva, como que a gente pode levar a democracia? Como a gente pode levar a civilização do homem branco? Qual é essa civilização, se não essa destruição toda, né? Essa morte toda. Então a gente viu aí, eu podia ter trazido aqui para vocês algumas imagens da Síria, né? Do bombardeio na Síria, umas semanas atrás, mas eu confesso para vocês que eu ainda não tive coragem de assistir, tá? Sem coragem mesmo, assim, real oficial, sem coragem. Da mesma forma que eu ainda tô sem coragem de enfrentar o caso do estupro da menina. Não só do estupro, mas do que aconteceu, da reação ao aborto, né? Tô sem coragem ainda. Então vamos lá. Aqui, os saques e a destruição de acervo cultural dos outros. Alguém sabe de onde é essa imagem? De que período da história é essa imagem? Segunda Guerra Mundial. É a destruição dos livros. Exatamente. Queima dos livros em praça pública, né? Os nazistas queimando os livros em praça pública. Aqui eu aproveito e indico um livro para vocês. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, né? Que conta aí a história de uma sociedade distópica em que os livros são proibidos e os bombeiros, eles não apagam o fogo, eles criam o fogo para queimar livros, certo? E aí vem de encontro com esse projeto bizarro da taxação dos livros, né? E isso tem um motivo muito claro, que você taxar os livros e impedir as camadas mais populares da sociedade de consumir literatura é quase a mesma coisa de você queimar esses livros, né? É muito próximo do ato da queima do livro, né? É bem difícil. É isso aí, Glaucio. Eles cerceiam o acesso tributando esses livros, né? Então, daí defendam o livro. Posso.
Vou escrever o nome do livro no chat. Fahrenheit 451 Ray Bradbury. Aproveitem que hoje a Amazon tá com a Book Friday. Os livros estão todos com uns descontos muito loucos. Eu vou acabar aqui e vou dar uma fuçada lá, inclusive. Olha, eu Professor, fazendo tem propaganda. um seriado inspirado nesse livro na Amazon. É muito bom. Tem mesmo. Eu fazendo propaganda gratuita da Amazon aqui para vocês, né, gente? Tô ganhando R$0 com isso. Só para deixar claro. E aí, pra gente finalizar, eu dei uma corrida aqui agora. Se vocês quiserem, na próxima aula eu retomo um pouco isso. O final desse textinho, que é deste senhor fofinho aqui, que é o Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo que veio ao Brasil e que tem um livro lindo chamado Tristes Trópicos, que ele fala da experiência dele no Brasil e nos trópicos da América Latina, né? E aí a gente termina com este testículo que diz: recusa-se, tanto num como no outro caso, a admitir a própria diversidade cultural. Preferimos repetir da cultura tudo que esteja conforme a norma sob a qual se vive. Daí eu volto com vocês rapidamente na aula de sociologia anterior, em que eu mostrei para vocês a destruição dos terreiros de candomblé, a destruição dos terreiros de umbanda, né? E como a gente prefere ficar nesse quadradinho, nessa normazinha bonitinha que a gente tem, que já está estabelecida, e a gente esquece da diversidade cultural que existe no nosso mundo, né? Então, o etnocentrismo, no final das contas, é essa colocação de alguns grupos se sentindo superiores a outros e destruindo tudo aquilo que diverge deles próprios. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? É isso então, gente. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana frio. Aproveitem para ler e assistir filmes na Netflix. Tchau, Beijo pra vocês. professor. Valeu. Valeu, Yamamotinho. Excelentíssimo. Nossa. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Você também. Ô, Diego, Tchau, gente. Oi. não, só voltando naquele assunto da menininha dos 10 anos. Você viu que teve uma professora aqui em São Paulo que falou que ela foi até Sim. expulsa? Nossa, eu fiquei indignada com isso. Sim, eu juro pra vocês, eu fui no Diário Oficial ver pra ver se tinham cessado o contrato dessa professora mesmo. Pra ver se não era só propaganda do governo. Mas não era. Eles realmente cessaram o contrato dela. Como ela não é concursada, então é mais fácil de fazer isso. Mas, pode ter certeza que tem um monte de professor aí que é concursado, que tá falando a mesma coisa e que só é um pouquinho mais esperto de não colocar isso nas redes sociais. Não, e eu tinha visto um comentário de uma mulher no próprio Facebook falando que foi escolha da menina e que ela não é tão inocente assim, porque se ela aguentou isso durante 4 anos era porque ela tava gostando. Como eu disse, eu tô... E você viu que foi descoberto que o feto era do irmão dela. Como assim? Ela não era abusada só pelo tio, ela era abusada pelo avô, pelo irmão dela e pelo tio. E o pai dela tá preso porque o pai dela abusava da irmã dela. E a mãe dela foi morta e ninguém sabe o motivo. Meu Deus, velho. Muito pior. Meu Deus, cara. Eu tô... nossa, Lê. Eu fiquei muito mal quando eu soube também. Nossa, que bosta. Tá, é isso. Beijo. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Ai.